Quer um novo passaporte? Isso depende do seu local de nascimento e da sua paciência. Às vezes, ser cidadão é só preencher um formulário e sorrir para uma foto. Para alguns, são anos esperando e provando que pertencem. Em certos países, depende do saldo bancário. O sistema parece aleatório até você entender o motivo, o que facilita em alguns países, mas em outros torna quase impossível. No episódio de hoje do The Infographics Show, explicamos como obter cidadania em vários países. Vamos começar com um caminho bastante comum: naturalização por meio de residência. Em vários países, após viver e trabalhar com visto por certo tempo, você pode obter cidadania. Porém, as regras sobre o tempo de espera e obtenção da cidadania variam bastante. Nos Estados Unidos, exige-se 5 anos de residência permanente ou 3 se casado com um cidadão. Quando você finalmente se torna elegível, você é testado em inglês e conhecimentos cívicos. É importante tirar uma boa nota na última parte, respondendo perguntas que o cidadão americano médio não saberia responder nem sob ameaça. Isso vale para a maioria dos testes de cidadania, para ser justo. E não, você não ganha uma arma junto com seu passaporte americano. As coisas são semelhantes, mas talvez mais educadas. No Canadá, vizinho ao norte dos Estados Unidos da América, eles exigem apenas 3 anos de presença física lá. Alguns países europeus dificultam um pouco mais. A Itália exige 10 anos de residência para não-europeus, 4 para cidadãos da União Europeia e 5 para refugiados. Em breve falaremos de cidadania em países como a Itália. Já a Alemanha avalia seu compromisso a longo prazo. É preciso morar lá 5 anos e aprender alemão. Só errar die, der e das já nos exclui, além dos cursos de integração. Esses cursos ensinam o idioma, o sistema legal, história, valores e modo de vida da Alemanha. São subsidiados ou gratuitos conforme o status legal. Seu último teste é Vida na Alemanha, que deve avaliar sua tolerância ao frio, habilidade para beber cerveja e senso de humor peculiar. Você deve declarar compromisso com a liberdade, democracia e responsabilidade histórica da Alemanha pelo regime nacional socialista e suas consequências. Ou seja, você tem que prometer ser super antinazista, o que deveria ser um requisito fácil de cumprir para todo mundo, certo? Aliás, países como a Suíça são ainda mais rigorosos. E por que não? Você recebe salários altos, um dos melhores padrões de vida do mundo, e todos aqueles lagos, montanhas e chocolates que você poderia querer. Então, para conseguir o tão cobiçado passaporte suíço, fique lá por 10 anos. A Suíça é dividida em regiões distintas, tanto linguisticamente quanto culturalmente. É necessário residir no cantão escolhido por 2 a 5 anos para se candidatar. E certifique-se de se dar bem com seus vizinhos, porque quando chegar a hora do seu exame de cidadania, você vai precisar da aprovação da comunidade. Diversos municípios pedem votação do conselho ou entrevista antes da cidadania suíça. Apare as cercas vivas e evite barulho, especialmente na Suíça Central, que é mais tranquila. Eles também querem provas de que você não está apenas se escondendo nos Alpes. Você deve se envolver na vida social e cultural suíça e conhecer suíços de verdade. Então você realmente quer participar dessas reuniões da Associação de Pais e Mestres e do Festival Anual de Yodel? Alguns países, principalmente antigas potências imperiais, facilitam a cidadania para pessoas de ex-colônias. É tipo desculpe, nós tomamos suas terras e colonizamos vocês. Esse tipo de coisa. Basicamente, um passaporte da culpa. A Espanha faz isso para cidadãos da maioria dos países latino-americanos, Filipinas, Guiné Equatorial, Portugal e para pessoas de origem sefardita. As pessoas que ela expulsou no século XV, Portugal, está incluído nesse grupo porque é um bom amigo e vizinho. A maioria precisa morar na Espanha por 10 anos para obter cidadania, mas cidadãos de ex-colônias espanholas só precisam de 2 anos. Isso é uma redução enorme. Eles ainda devem comprovar domínio da língua e cultura espanholas, o que é bem mais fácil para latino-americanos. Supomos que o Reino Unido faz as coisas de forma diferente. Alguns cidadãos da Commonwealth têm mais facilidade para residir, viver e trabalhar lá. Obter cidadania britânica é tão difícil para eles quanto para a maioria, mas alguns podem reivindicar imediatamente a nacionalidade britânica, desde que tenham nascido em uma ex-colônia e tenham pelo menos alguns britânicos em sua árvore genealógica.
Segundo a imigração do Reino Unido, quem nasceu entre 1949 e 1982 em uma colônia britânica e tem avô ou avó nascido no Reino Unido, pode reivindicar a nacionalidade britânica. Se nasceu depois de 1983, então um dos seus pais precisa ter nascido em uma colônia após 1949 e seu avô ou avó deve ter nascido no Reino Unido. Mesmo assim, cada caso é avaliado separadamente e é preciso um pouco de sangue frio britânico. E se isso parecer trabalho demais e você estiver satisfeito em ser cidadão do lugar onde nasceu, às vezes isso não é tão simples. Há uma grande diferença na forma como os países transmitem a cidadania. Jus soli versus jus sanguinis, que é apenas um latim sofisticado para dizer que você recebe automaticamente ao nascer ou recebe pela nacionalidade dos seus pais. Estados Unidos e Canadá concedem cidadania automática a quem nasce em seus territórios. Isso não quer dizer que basta viajar ao Canadá, dar à luz lá e seu filho terá automaticamente cidadania canadense. Médicos normalmente aconselham que grávidas evitem viajar no último mês de gestação. Ninguém quer que um bebê nasça no banheiro de um voo da Ryanair, por isso algumas companhias aéreas não permitem o embarque. Outras vão pedir uma carta do seu médico confirmando a data prevista para o parto, até mesmo a partir da 28ª semana de gravidez. Mas países que concedem cidadania por nascimento também criam regras para evitar o turismo de nascimento. Nos Estados Unidos, um agente da Alfândega e Proteção de Fronteiras, ou Alfândega e Proteção de Fronteiras, tem o direito de negar a entrada de qualquer pessoa. Eles podem usar seu julgamento com gestantes considerando a data do parto e o tempo de permanência da mulher. Desde janeiro de 2020, se um agente consular dos Estados Unidos no exterior achar que uma mulher pode estar viajando para os Estados Unidos da América para dar à luz, ele também pode negar o pedido de visto B dela logo de início. Se alguém de alguma forma conseguir passar por todas as brechas, provavelmente receberá uma proibição vitalícia para viagens futuras e vistos para os Estados Unidos. Vamos ser sinceros. Se você paga para dar à luz nos Estados Unidos da América, talvez valha mais investir esse dinheiro em um visto de investidor e adquirir uma propriedade ou negócio. Cidadania por nascimento é comum em países formados por imigrantes e que sempre atraíram novos moradores. Qualquer outra opção seria um caos com 10 a 20% da população formada por estrangeiros. A maioria dos países com leis de jus soli, como Estados Unidos da América e Canadá, está nas Américas. Estes são os exemplos mais conhecidos. Mais de 33 países oferecem cidadania por direito de nascimento. Incluem Argentina, Brasil, Cuba, México, Jamaica, Peru e Uruguai. Nos Estados Unidos da América, a cidadania por nascimento foi criada em 1868, após o fim da escravidão. Escravizados que viveram gerações no país não eram cidadãos de nenhum lugar, pois nem eram vistos como pessoas, muito menos como cidadãos. Agora havia um grupo inteiro de pessoas sem documentos ou pátria registrada. A introdução da cidadania por direito de nascimento, através da 14ª emenda, significou que todos eles automaticamente se tornaram americanos. Não com direitos totalmente iguais, claro. Isso levaria mais um século. Países como Itália, Grécia e Japão concedem cidadania por descendência. Então, filhos de italianos nascidos na China podem ter cidadania italiana. Isso costuma vir de culturas historicamente monoétnicas, que buscam preservar a unidade étnica e laços ancestrais. Porém, isso prejudica os imigrantes legais no país. Os filhos desses imigrantes podem nascer, crescer, estudar e falar o idioma fluentemente lá, mas ainda assim não serem cidadãos. Se você é americano com bisavô italiano e só sabe dizer tchau, pode ser entrevistado para tirar passaporte ainda este ano. Isso gera tensão entre governos e comunidades de imigrantes nesses países. O professor Valentino Larsanese, da London School of Economics, estima que há entre 1 e 2 milhões de imigrantes menores de 18 anos não naturalizados na Itália. Enquanto alguns milhares buscam passaportes fora do país, filhos de imigrantes nascidos na Itália podem pedir aos 18 anos, mas só têm 1 ano. Após isso, o processo complica bastante. Eles provavelmente viveram na Itália a vida toda, se sua família voltou ao país de origem por 1 ano e levou você junto. Inapto. O jus sanguinis ainda é muito usado em vários países europeus por outro motivo.
Permitir que descendentes de imigrantes reivindiquem cidadania oferece às pessoas com ascendência italiana um caminho de retorno e contribui para o aumento populacional. Muitos dos países mencionados estão enfrentando taxas de natalidade em declínio e têm menos jovens, sustentando cada vez mais pessoas idosas. A taxa de fecundidade na Europa caiu para 1,38 nascimentos por mulher em 2023. Um nível de 2,1 é necessário para estabilizar a população. Incentivar jovens italianos a retornarem pode ajudar a corrigir essa grande mudança demográfica. Abrir a cidadania para imigrantes teria efeito semelhante, já que há mais cidadãos no país do que descendentes no exterior interessados. Mas as leis de sanguíneos, por definição, tornam as coisas mais difíceis para imigrantes de diferentes origens étnicas. Se tudo isso parece muito difícil e confuso, não se preocupe. Vá ao Caribe, compre uma casa e curta seu novo passaporte. Países como São Cristóvão e Neves e Santa Lúcia concedem cidadania em troca de investimentos. Países como os Estados Unidos oferecem vistos de investimento. Vários países do Caribe não exigem visto e apenas emitem o passaporte. A cidadania mais rápida do mundo é a de Vanuatu, levando só 1 a 2 meses. Você já levou mais tempo para descartar comida vencida. E você nem precisa aparecer no país, o que é bom porque são tipo 3 conexões de voo de praticamente qualquer lugar. Investidores e famílias podem pedir cidadania online e depois talvez precisem ir ao país para dados biométricos. Isso também pode ser feito em um consulado de Vanuatu. O valor mínimo para investir é de $130 mil, mas se você estiver indo como casal ou família, em troca, você não paga imposto de renda global e pode viajar sem visto para mais de 110 países. Ah, e a chance de viver em um paraíso tropical distante da maioria dos outros lugares. Um grande atrativo. Muitas ilhas do Caribe, incluindo Dominica, Granada, Santa Lúcia, São Cristóvão e Nevis, e Antígua e Barbuda, têm esquemas de investimentos semelhantes. Conseguir a cidadania lá pode demorar de 3 a 6 meses, mas ainda te aproxima do sonho de viver em um paraíso tropical. Os valores a investir variam, mas você pode escolher onde aplicar. Em Santa Lúcia, é possível contribuir com $240 mil americanos ao Fundo Nacional de Economia, investir $250 mil americanos em empresa aprovada ou comprar imóveis de $30 mil americanos. A maioria nem exige residência, você nunca precisa morar lá, exceto Antígua e Barbuda, que exige visita de 5 dias em até 5 anos após obter a cidadania. Se você tem quase $500 mil para investir, tenho certeza de que pode bancar uma semana de férias em Antígua e Barbuda. Essas pequenas ilhas e países não tão ricos tornam a obtenção da cidadania incrivelmente fácil, ao contrário dos pequenos países muito ricos, como você verá em breve. Por quê? Principalmente porque eles precisam do dinheiro. Investindo em imóveis ou em fundos nacionais, esse dinheiro pode financiar projetos de desenvolvimento nacional. Em 2023, a renda per capita em Santa Lúcia superou $12.300 americanos. O governo busca investimentos externos para obter ajuda, e pessoas ricas acham esses destinos atraentes. É uma situação em que todos saem ganhando. É possível construir uma quinta casa lá e não há imposto de renda sobre ganhos do exterior. Não há imposto de herança ou sobre ganhos de capital. A região oferece serviços bancários confidenciais e um passaporte que protege seus bens de disputas legais no país de origem. Então, seja você rico por trabalho duro ou por meios duvidosos, o Caribe oferece um destino de cidadania atraente para muitos. Pessoas com boa condição financeira buscam essas cidadanias para fugir de instabilidade política ou guerra em seus países de origem quando percebem riscos. A vantagem desses investimentos é não precisar abrir mão da sua cidadania original. 49% dos países permitem dupla cidadania, então pouco mais da metade não permite. Antes de pedir um passaporte estrangeiro, verifique se pode manter o original. Nunca se sabe qual cidadania será mais útil no futuro, ainda mais com a elevação do mar e a dominação dos robôs. Depois, há lugares onde você pode trabalhar, morar, chorar e bater o pé o quanto quiser. Você ainda não vai conseguir cidadania, como muitos dos estados do Golfo. É raro um país dessa parte do mundo naturalizar alguém. Essa é uma honra reservada apenas para os locais da etnia deles.
Catar, por exemplo, costuma ser classificado como o país mais difícil do mundo para se obter cidadania. O que é necessário? Para começar, são necessários 25 anos de residência no país. Você também precisa ser proficiente em árabe, uma língua famosa por ser difícil para quem não é nativo. Também é preciso ter boa conduta e comprovar recursos para viver lá. E você pode precisar se converter ao Islã para alguns caminhos de cidadania, mas não todos. Para casar com uma mulher catariana muçulmana, é preciso se converter. Após todo esse processo e a conquista da cidadania, o Catar não aceita dupla nacionalidade. Você terá que jogar seu passaporte original fora. Lembre-se, você também pode perder sua cidadania. Por exemplo, se você trabalhar, entre aspas, em um país que não tem boas relações políticas com o Catar. Com regras assim, apenas poucas pessoas conseguem cidadania no Catar por ano. Como 89% da população do Catar são estrangeiros, por que manter regras tão rígidas? Porque os cidadãos recebem muitos benefícios, principalmente econômicos, políticos, nem tanto. A família Al-Thani e conselheiros decidem quase tudo, e como cidadão, você pode gostar ou apenas guardar sua opinião. O Catar cuida financeiramente do seu povo graças ao dinheiro do petróleo. Os cidadãos têm empregos públicos bem pagos, renda sem impostos, assistência médica e ensino superior gratuitos, apoio para moradia, subsídios para contas e auxílio a recém-casados. Este último não é financeiro, mas uma orientação matrimonial do Estado para preparar seu relacionamento para a vida toda. O programa do primeiro ano de casamento conta com especialistas que auxiliam recém-casados em comunicação, resolução de problemas e valores familiares. O país também oferece ótimos benefícios de aposentadoria. A pensão mínima é de mais de R$ 4.100 por mês, com um auxílio moradia de mais de R$ 1.600. Países pequenos e ricos costumam adotar regras rígidas de cidadania. Veja Liechtenstein. Com quase 40.200 habitantes e renda per capita média de $, 197 mil ao ano, não surpreende que queiram guardar a riqueza para si. É preciso residir 30 anos em Liechtenstein para ter cidadania, mais que os 25 exigidos no Catar. Só se casar com um liechtensteinense permite conseguir após 5 anos. Há outro caminho para a cidadania, mas serve para bem poucas pessoas. Mas, se você for elegível, pode até se tornar cidadão de países como os Emirados Árabes Unidos, e isso se chama cidadania por mérito. Muitos países oferecem vistos para pessoas que demonstraram excelência nas áreas esportiva, artística ou científica. Mas alguns países pulam o visto e vão direto para oferecer cidadania para pessoas assim. Esses países incluem Malta, Áustria, Sérvia, Croácia, Espanha, Bulgária e Letônia. E sim, os Emirados Árabes Unidos. Em países como Estados Unidos e Eslovênia, que têm vistos por mérito, é possível pedir cidadania após alguns anos de residência. Em Malta, por exemplo, basta ser alguém que, entre aspas, prestou serviços excepcionais ao país ou à humanidade. Aquele verão tocando no bar com a banda do seu irmão ou ficando em segundo na feira de ciências não será suficiente. Você pode se qualificar por contribuições à cultura, empreendedorismo, filantropia, tecnologia, ciência, esportes ou serviço público. Diversos países que concedem essa cidadania também emitem passaportes para parceiros e filhos. Alguns países, como a Áustria, vão dispensar os requisitos normais de alemão, por exemplo. Um problema desse caminho para a cidadania é sua subjetividade. O governo não tem lista de prêmios ou metas, apenas decide se você é especial. Ser rejeitado por isso deve doer muito. Exemplos famosos de pessoas que conseguiram cidadania por mérito incluem Tom Hanks e Rita Wilson. Eles ganharam cidadania grega por apoiarem moradores após os incêndios de 2018 perto de Atenas. O americano Lorenzo Brown ganhou cidadania espanhola por mérito para atuar na seleção de basquete da Espanha. É simples, basta se tornar uma pessoa incrivelmente bem-sucedida na sua área de atuação e então solicitar um passaporte. A abordagem de um país aos requisitos de cidadania revela aspectos mais profundos sobre ele. Países com queda populacional, como Portugal e Irlanda, promovem imigração e dupla cidadania. Estados Unidos e Canadá, fundados por imigrantes, são considerados multiculturais. Caldeirões culturais adotam leis de direito de nascimento
para que filhos de imigrantes sejam reconhecidos como cidadãos desde o nascimento. Já nos Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita, a cidadania é difícil de obter devido aos muitos benefícios para os locais. Sem contar que a economia dos Emirados Árabes Unidos é alimentada principalmente por estrangeiros. 89% do país é composto por imigrantes ou, como eles gostam de se chamar, expatriados. Essas sociedades não querem dividir seus benefícios com quem não faz parte delas. Seria caro e tornar quase 90% da população estrangeira cidadã mudaria totalmente quem tem acesso aos direitos e benefícios. É aquela ideia de querer tudo ao mesmo tempo, dependendo de mão de obra e dinheiro estrangeiros, sem oferecer muito em troca. Esse é o sistema escolhido por alguns países, onde sociedades preferem controlar rigorosamente sua cultura ou religião. Sejamos honestos, quase toda a sociedade faz isso, mas algumas são mais claras e explícitas que outras. Dar cidadania igual a quem não compartilha dessas crenças soaria como traição a esses valores. Ser cidadão vai além de viver em um lugar, é se encaixar na história que a nação quer contar sobre si.